Nós temos o nosso irmão Antônio Carlos Guirlizoni, da cidade de Volta Redonda, Centro Espírita Seara de Jesus, com o tema livre. Mas ele trouxe para a gente o tema a fé e a prece. Que Deus abençoe. Então, meus irmãos e irmãs, uma boa noite para todos. Jesus ampare o nosso propósito de nos reunir aqui para os estudos doutrinários com esse tema, a fé e a prece. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai introduzir o tema a fé transporta montanhas, dizendo-nos assim da importância da fé na nossa vida. A fé é um estado de confiança em Deus. Nós temos confiança em Deus, nosso Pai. E ela é capaz de modificar o fluido cósmico universal. O poder é tamanho que nós podemos modificar o próprio fluido cósmico universal. Ou seja, a fé precisa ser raciocinada. Não pode ser uma fé cega, Preciso que nós raciocinemos diante da própria fé. Fé verdadeira é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Essa é a definição que Allan Kardec traz para nós. Não pode ser uma fé cega. Não é a ponto da gente, às vezes, cometer até uma arbitrariedade, achando que nós temos muita fé. Então, ela precisa ser raciocinada. Nossa fé precisa ser raciocinada. E lá no capítulo 27, Pedi e obtereis, Allan Kardec insere sobre a prece, falando da importância da prece, que é a maneira de nós nos comunicarmos com Deus, nosso Pai. Quando Jesus se encontrava explicando o Sermão da Montanha, lá em Cafarnaum, ele vai subir ao monte com os apóstolos e 5.000 pessoas vão ao encontro dele. 5.000 pedindo ajuda, pedindo auxílio para ele. Jesus até dá a alimentação para 5.000 pessoas, através de 5 pães e 2 peixes defumados. Consegue saciar a fome de 5.000 pessoas que estavam lá no Sermão da Montanha com ele. É logo depois de tudo isso, Pedro falou: Senhor, nós não sabemos orar, ensina-nos a orar. Então foi lá no Sermão da Montanha que Jesus ensinou a prece que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso, chamada prece dominical. Foi no Sermão da Montanha, após Jesus terminar, de falar das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, é que ele ensina o Pai Nosso para nós. Que é a única prece que ele deixou, não deixou nenhuma outra prece. E quais seriam as maneiras de nós orarmos? Uns oram em pé, outros oram deitados, outros oram ajoelhados, outros oram sentados. Enfim, cada um, Cada um tem uma maneira de orar. Não existe uma orientação, para nós nesse sentido. Jesus, uma certa feita, estava com os apóstolos na praça em frente ao templo de Salomão. Aí tinham lá assim muitos fariseus, todos eles estavam orando. Aí Jesus disse para os apóstolos: não façais como eles, Eles estão querendo orar para serem vistos.
quando vocês forem orar, entrem para o quarto de vocês, né? E em secreto, orem a Deus nosso Pai. Também não ensinou a maneira através da qual, né? Ou seja, cada um de nós ora conforme entende que seja correto, vamos dizer assim, né? Me lembro, né, naquele livro Senzala, se alguém já leu esse livro aqui, de Salvador Gentili, né? Salvador Gentili fala de um irmão, né? Que ele, depois de um trabalho cansativo, numa fazenda, ele vai para Senzala, ele e muitos outros irmãos e irmãs, e ele, na maneira de orar, as pessoas ficavam impressionadas de ver, né, os outros escravos, quando ele ia fazer a prece dele. Ele sentava-se na cama, se é que podia chamar aquilo de cama, né? Sentava-se, olhava para o alto e dizia simplesmente assim: Senhor, nego velho está aqui. E ele chegava, a gente, a levitar, saía dele, desprendia-se dele uma luz. Não disse nenhuma prece mecânica. A maneira dele se comunicar com Deus, né? Através da prece. Olhava para o alto e falava: Senhor, nego velho está aqui. E chegava, né, a levitar. As pessoas lá, os demais escravos, ficavam impressionados de ver tamanha fé, né? Tamanha fé. Agora, se a pessoa acha que deve orar também muito, não tem importância, né? É da crença dessa pessoa. Importante é que nós oremos, né? Agradeçamos a Deus. Nós aqui somos assim, não é? Nós mais agradecemos do que pedimos, não é verdade? Mais ou menos, né? Nós mais agradecemos do que pedimos. Porquanto nós temos muito que agradecer a Deus, né? Que a gente tem, né? Agradecer muito a Deus, nosso Pai, por tudo, né? Quanto nós temos. Então, nós entendemos, então, dentro da maneira de orar, nós vamos encontrar aqui, ó, uma condição de muitos daqueles sábios antigos, no final do século passado, no início do século passado e no final do retrasado, eram assim muitos cientistas, como Einstein, né, como Niels Bohr, como Sommerfeld, Max Planck, uma fleia de espírito superior, todos prêmios Nobéis de física. Eles diziam que a luz se propagava sob forma ondulatória, tendo, portanto, mais ou menos está aqui uma onda senoidal, onde nós temos a crista de onda positiva e negativa, e dentro dos pontos máximos das duas ondas nós vamos encontrar lambda. Assim, uma letra grega significa comprimento entre as duas cristas, e a velocidade é igual a frequência vezes o lambda. Essa é a velocidade da luz, dá em torno de 300 mil quilômetros num segundo só. André Luiz vem e nos fala aqui no livro Ação e Reação, que a velocidade do nosso pensamento ainda é maior do que a velocidade da luz, velho. Tudo que vale para a luz, vale para o nosso pensamento. Tudo que vale para a luz, vale para o nosso pensamento. Ainda bem que nós temos pensamentos bons, não é? Graças a Deus. E é dotado de peso específico, né? O pensamento da gente vira peso específico. Porque o Einstein dizia que a luz ela se propagava sob forma de fótons, que são pacotes de energia, né? A luz se propagava dessa forma aqui, fotônica. Todos os outros cientistas
senoidal, uma onda, né? Então quem é que estava com a razão, né? Aí pediram que o outro grande cientista alemão, chamado Heisenberg, criou o princípio da incerteza de Heisenberg. Ou seja, esse princípio, boa noite, o princípio da incerteza de Heisenberg, ele levou para fazer esse estudo, e o estudo que ele fez, ele disse que as duas condições são válidas para a luz. Boa noite. As duas condições, portanto, são válidas para a luz. A luz se propaga sob forma senoidal, sob forma de fótons. Das duas maneiras. Então, para o nosso pensamento, é a mesma coisa. Nosso pensamento se propaga sob forma ondulatória, de ondas, ou sob forma de fótons. Isso tanto é verdade que quem já fez, por exemplo, aqui na sala, né? O eletroencefalograma, e nesse eletroencefalograma, né? Vai dar alguma coisa assim, né? Sobe, desce, né? Quer dizer, isso comprova a teoria ondulatória do nosso pensamento e da luz também. Porque a frequência do nosso pensamento fica na faixa de 1000 Hz. Frequência do nosso pensamento na faixa de 1000 Hz. Quando fazemos então o eletroencefalograma, depois que entregamos para o médico, ele vai analisar exatamente esses pontos aqui, ó, na crista da onda. Embora a onda suba, desce, sobe, desce. Aí ele vai fazer exatamente para acalmar, às vezes, o nosso pensamento, né? Estamos, às vezes, um pouco agitados. Quando fizemos eletroencefalograma, ele vai passar Rivotril, né? Passar Rivotril. Às vezes vai passar Gardenal também, né? E a gente tem aquela relaxada, né? A gente diminui um pouco, assim, a tensão, melhoramos, né? Mas isso demonstra exatamente o que? A teoria ondulatória, né? Da luz e também do nosso pensamento. Então, observemos aqui. Aqui nós temos uma célula. Nós temos aqui o núcleo celular, composto de cromossomas, número de 46. 23 vem do espermatozoide e 23 vem do óvulo. Então nós vamos ter 46 cromossomas, uma condição de uma célula normal, vamos dizer, né? Aqui nós temos as mitocôndrias, são usinas de força da célula. Quando então a energia que nós absorvemos da nossa alimentação, né? Das frutas, legumes, verduras, etc. Essa energia, a glicose, é importantíssima para nós, porque a gente anda, a gente estuda, né? A gente trabalha graças à glicose. Mas a glicose, ela só entra na mitocôndria se tiver insulina. Só entra na mitocôndria da célula se tiver insulina produzida pelo nosso pâncreas. Quero crer que o nosso pâncreas aqui está uma beleza, está ou não está? Todo mundo faz exames aqui de peptídeos e sabe exatamente se está produzindo ou não. Se está produzindo, né, insulina. Então, na produção da insulina, nós vamos encontrar exatamente a falta dela, né? A falta dela, ela pode cair na corrente sanguínea e trazer, assim, às vezes, algum problema para nós, né? Vejamos aqui a célula, a hemácia. A hemácia, que é a célula do sangue, ela tem uma reentrância aqui, ó, chamada hemoglobina. Essa reentrância aqui, na célula, na hemácia, carrega o oxigênio.
para nutrir, através das artérias, todas as células do nosso organismo físico. Todas. Células renais, hepáticas, estomacais, intestinais, cardíacas, pulmonares, cerebrais, etc. Não é? Mas, se houver algum tipo de problema, aqui, ó, da insulina, se não consegue o nosso pâncreas produzir insulina suficiente, e às vezes a gente não faz um tratamento adequado também com médico, endocrinologista, a gente vai acabar deixando acumular, né, a insulina lá na ponta, desculpe, a glicose lá na ponta do dedo dos nossos pés. Aí depois podemos verificar que nós estamos diabéticos. Não é? De repente nós estamos diabéticos. Aí temos que fazer um tratamento, né? A gente pode viver a vida inteira com diabetes. Tem pessoas que já nascem com esse problema, né? Diabetes tipo 1. Vive a vida inteira normal. Tem que fazer exatamente o controle, né? Controle alimentar. Todo mundo aqui sabe quais são os melhores legumes para a gente se alimentar, não é? A nossa melhor alimentação, né? Todos nós sabemos. Tem que ter esse controle. Não tem problema, porque eu só quero dizer aqui, ó, que normalmente carrega a hemoglobina, carrega o oxigênio para nutrir essas células todas do nosso organismo. Alguém lembra também quantas células que a gente tem no nosso organismo? Já falamos isso aqui algumas vezes. Alguém lembra, não? São 100 trilhões. Se alguém duvidar também pode contar, né? Nós temos 100 trilhões de células no nosso organismo nutrido dessa maneira aqui, né? Ou seja, então se não tiver condição do oxigênio, carrega aqui a glicose, né, o açúcar, por isso que ele deposita no local mais longe, né, o coração bombeia sangue, né, pelas artérias, mas o lugar mais longe é lá na ponta do dedo do nosso pé. Então vai acumulando lá, né? Aí de repente a pessoa tem que cortar dedo, né? Tem que cortar pé, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Fizemos um regime direitinho para não ter isso, né? Então quando a glicose entra na mitocôndria da célula, vai transformar em ATP. O nome esquisito é esse, ATP é adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato é exatamente um gradiente eletroquímico de reposição das chamadas sinapses. Vamos voltar lá um pouquinho, quando a sinapse acontece, né? Dois neurônios, quando um se liga ao outro, sai uma espécie de um foguinho. Sai um foguinho. E esse foguinho que sai, a ATP é para recompor esse gasto de energia. Às vezes perde muito, né? Levantar o braço, por exemplo, é um trabalho, né? Um esforço que a gente faz. Caminhar é outro esforço, né? Tem gente aqui que vai para a academia, por acaso, aqui? Tem ou não? Tem gente na academia? Ah, não, também. Né? Parabéns para vocês, né? Tem gente que caminha aqui ou não? Tem gente que caminha? Muito bem. Né? Vocês estão bem, né? Bem falando fisicamente, muito bem. Ou seja, esses gastos todos de energia cobertos pela ATP. Todo esse esforço que a gente faz. Então essa recomposição, né, eletroquímica do gasto das sinapses. E depois gera o fluido vital ao ectoplasma, que vai acontecer na sessão de passos aqui, ué. Quando o médium aplica o passo junto com o seu mentor, o que se tem ali é exatamente o fluido vital ao ectoplasma, não é? Em que nós recebemos do médium passista junto com o seu mentor. Então, voltando para esse quadro aqui, ó, fluido cósmico universal, está aqui envolvendo a gente. Tudo que existe deriva do fluido cósmico universal, né?
tudo que existe, tudo, em todas as dimensões, que são em número de 7. Então, quando nós respiramos, os elementos força da prece, elas entram pela nossa respiração. Os elementos força que a prece produz com fé. Não tem prece sem fé e nem fé sem prece. Estão intimamente associados, ambas, né? Ambas estão intimamente associadas. Então, quando nós respiramos, essas energias advindas da prece, elas chegam para nós na nossa respiração. Depois, então, o fluido cósmico universal pela respiração transforma-se em fluido vital. O fluido vital pode gerar saúde ou doença para nós. Passa para o sistema hemático, que é o sistema sanguíneo nosso. Ao passar para o sistema hemático nosso, imediatamente, como está acontecendo agora, cada minuto isso aqui acontece, ou seja, vai havendo produções de células macrófagas, linfócitas, leucócitas, histiócitas. Queria fazer vou sublinhar aqui, essas células histiócitas estão sendo trabalhadas pelos países em desenvolvimento, e nesses países já desenvolvidos principalmente, já está chegando aqui no Brasil esse tratamento aqui com as células histiócitas, que é a chamada imunoterapia. A imunoterapia, hoje no mundo, para aqueles países ricos, já estão exatamente curando cânceres. Já está para chegar aqui no nosso país, está em desenvolvimento, né? Está para chegar já aqui. Deus quiser, né? Para ajudar todo mundo. Vai ser trabalhada pelo SUS. Eu vi uma reportagem certa feita sobre isso. Mas são essas células que estão sendo produzidas agora pelo nosso organismo, né? Nessa sequência aqui, ó, fluido cósmico, respiração, nós aspiramos o fluido cósmico, transformando em fluido vital, que cai no nosso sistema hemático, que começa a produzir plasmócitos, também monócitos, hemácias, proteínas, trombócitos e plaquetas. Trombócito é uma plaqueta. Então, que ajuda na coagulação do nosso sangue, né? Quem é que não se lembra de uma passagem de Jesus Cristo? Jesus estava indo para a casa de Jairo. Jairo foi atrás dele. Senhor, a minha filha estava bem, de repente parece que ela morreu do nada, mas eu não acredito na morte dela. Vai lá, Senhor, na minha casa. Então Jesus, não, vamos lá na sua casa. Então Jesus caminhava com os apóstolos, a multidão comprimindo Jesus, ele se dirigia à casa de Jairo. Quando ele chegou lá, a filhinha dele estava lá, adormecida, todo mundo achava que ela estava morta, e Jesus falou, não, ela vive. Pegou na mão dela assim, a menina tinha 12 anos só, e disse, Talita cumi, quer dizer, em aramaico, reergue-te. Talita cumi, em aramaico, quer dizer, reergue-te. Passou o seu fluido vital de Jesus, o fluido puro, né? O ectoplasma dele para a menina. De repente ela acorda, né? Estava no transe cataléptico. Transe cataléptico que nós conhecemos. Ela despertou simplesmente. Mas nós queríamos ressaltar que no trajeto, antes de chegar lá, Jesus, muita gente envolvendo Cristo, né? Aí ele falou, Simão, quem é que tocou nas minhas vestimentas? Senhor, são tantas as pessoas, não sabemos quem. Aí a irmã se ajoelhou e Jesus falou assim, de mim saiu uma virtude. Quer dizer, uma maneira de dizer que saiu dele um fluido.
A irmã se ajoelhou, né? Na frente dele, falou: Senhor, fui eu. Aí Jesus olhou para ela: foi a tua fé é que te curou, né? Foi a tua fé que te curou. Jesus nem sabia, né? Quem tinha tocado nas vestimentas dele. Ou seja, a importância da fé, né? Ela aspirou os fluidos de Jesus Cristo. Ao aspirar os fluidos de Jesus, ficou curada. Ou seja, ela tinha um problema, na verdade, que a Amélia Rodrigues fala, de hemorroidas sangrentas. Não era fluxo menstrual, porque o fluxo menstrual não é doença. Mas ela tinha uma doença, que eram as hemorroidas, né, que sangravam no ânus dela. E ela tinha tanta fé, tanta confiança nisso, que se ela tocasse apenas nas vestimentas de Jesus Cristo, ela ficaria curada, como aconteceu, né? Essa irmã, segundo a Amélia Rodrigues, é a mesma irmã que mais tarde, quando Jesus saiu carregando a cruz, que ele estava suando muito, né? Havia sofrido muitos flagelos, muitos castigos, muito sangue, né? Ela foi lá com tecido de linho branco e enxugou, né? Ao enxugar o rosto do Cristo, saiu a imagem dele ali, né? Já comprovada cientificamente, que é da data mesmo, em processos químicos e físicos. É o rosto de Jesus mesmo, chamado Santo Sudário. Então é essa mesma irmã, chamada Berenice, ela que fez isso, foi curada pela própria fé dela mesma, né? Muita fé, a ponto de aspirar as energias de Jesus. Uma outra feita, Jesus foi aquela região hoje, né, que agora melhorou um pouco, né, na Fenícia. Então Jesus foi lá na Fenícia, na cidade de Tiro e de Sidom. Então quando Jesus caminhava, veio uma irmã, disse assim: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, Senhor. Aí Jesus parou para escutar a irmã, estava com os apóstolos, e a região lá era uma região, boa noite. A região lá na época era uma região assim, em que as pessoas lá cultuavam o paganismo, tinha até deuses, né? Como Moloque, que ele fazia até sacrifício humano. Na época era assim a Fenícia, né? Hoje é o Líbano. Então, Jesus caminhava, saiu da cidade de Tiro, estava se dirigindo a Sidom. Aí veio essa irmã veio: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí Jesus parou: o que é que te aflige, minha irmã? Senhor, eu tenho um filho que ele está amarrado agora lá em casa, porque ele é envolvido por um espírito que quer destruí-lo. E eu tenho, toda vez que eu saio, eu tenho que amarrá-lo. Nós chamaremos hoje talvez de surto psicótico, né? Que é assim, né? Quebrar tudo dentro de casa. Na época, olha só a época do Cristo, há 2000 anos atrás, né? Então ele olhou para a irmã, assim, o pedido dela, tinha tanta fé naquele pedido, tanta fé, que ele olhou para ela, olhou para os apóstolos e disse assim: ó, eu nunca vi tamanha fé em toda Israel, nem entre vocês, né? Nem entre os apóstolos. Eu nunca vi tamanha fé em toda Israel. Seja feito conforme você deseja, minha irmã. E a irmã, depois, quando chegou na casa dela, o filho estava completamente curado. Ou seja, a equipe espiritual de Jesus, certamente, né, foi na frente lá e ajudou a libertar o menino, né, do obsessor.
Uma outra feita também aconteceu assim, né? Que Jesus Cristo, nosso mestre, ele subiu para orar no Monte Tabor. Ora, de repente materializam-se Moisés e Elias. Jesus conversa com eles. Pedro, João e Tiago estavam com Cristo. Eles dormiram, depois acordaram. Jesus ainda pergunta, Pedro ainda pergunta, Senhor, queres que façamos uma cabana para ti, outra para Moisés, outra para Elias? Quer dizer, aquelas materializações eram tão assim, impressionantes, que no momento que Simão Pedro pergunta isso, uma nuvem, né, envolve todo o grupamento ali. E ao envolver o grupamento, sai dessa nuvem uma voz direta, dizendo assim, esse é meu filho bem amado em quem deveis crer, se referindo a Jesus Cristo. Esse é meu filho bem amado em quem deveis crer. Descem, depois das desmaterializações do Moisés e do Elias, Jesus, Pedro, João e Tiago estão descendo, também aquela série de frases sobre reencarnação que Jesus confirma, né? Quando Simão Pedro pergunta, mestre, não era mistério que Elias viesse primeiro? Mas Elias já veio e vocês não o conheceram, né? E era de João Batista que Jesus falou, ou seja, Elias voltou como João Batista, que era primo direto de Jesus Cristo. Diferença de idade apenas 6 meses. Deu certo aí? Deu. Muito bem. Só 6 meses de diferença. Então, quando ele chegou lá embaixo, Jesus e os 3 apóstolos, os 9 ficaram lá embaixo. Aí veio um pai aflito, se jogou aos pés de Jesus e disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade, porque eu não creio em mais nada. Meu filho é lunático. Ele é tomado por um espírito que ora o joga no fogo, ora o joga na água, tentando destruí-lo. Seus apóstolos que estão aqui embaixo tentaram tirar o espírito e não conseguiram. O que o senhor diz? Aí diz assim, ó raça de pouca fé, até quando estarei convosco? Traga-me o menino. O menino foi trazido e Jesus retirou o espírito que envolvia o menino, né? Incorporava nele, tentando destruí-lo, jogava ele para se afogar, jogava ele para tentar no fogo se queimar. Jesus retira o espírito. Os apóstolos se aproximaram, Senhor, por que nós não tivemos a condição de tirar esse espírito? Foi por causa da vossa pouca fé. Tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, dissesse para essa montanha, sai daqui, vai para lá, a montanha iria e nada vos seria impossível. Tudo é possível aquele que crê, disse Jesus. É igual a nossa fé aqui mesmo, né? Tudo é possível aquele que crê ou aquela que crê, né? Tudo é possível. Olha que poder que nós temos nas mãos, né? Um poder extraordinário, é. Tudo é possível àquele que crê. Disse-nos o Cristo, né? Então, nessas informações assim, que Jesus nos traz, né, sobre a fé, sobre a prece, nós então podemos voltar aqui os nossos olhos, os nossos estudos para o livro Nosso Lar, né? A gente quer dizer que todo mundo aqui já deve ter lido esse livro ou não? Eu creio que todos nós, né? Vocês são estudiosos da doutrina. Então, no livro Nosso Lar, nós vamos só recordar algumas pequenas passagens, né? Diante do nosso conhecimento. André Luiz, médico, trabalhou 15 anos dentro dos seus trabalhos como médico. 15. Então, André Luiz, ele assim não gostava de atender de graça, né, as pessoas, né? Ele mesmo fala,
gostava de atender, não. Ele cobrava, né? Tem uma passagem só de uma irmã que foi lá pedir para a secretária condições que ela não podia pagar, né? Para que ele pudesse, o marido dela, ser atendido. E ela conseguiu lá e ele nem soube, né? Mais tarde, certamente, que soube. Mas o fato é que ele teve, primeiramente, um problema de oclusão intestinal. Não conseguia, vamos dizer assim, ir no banheiro. Não conseguia. Aí tomou lá os remédios dele, né? Aí conseguiu ir. Depois, uma segunda oclusão intestinal. Nessa segunda oclusão intestinal, ele não teve jeito, foi para o hospital. Chegou no hospital, o médico que o examina falou: você tem que ser submetido a uma cirurgia, alguma coisa tem que ser feita. O médico vai ficar esse tempo todo sem ir ao banheiro. Não pode. Algo está errado. Aí o médico, quando fez a cirurgia dele, a primeira, né, ele fez duas, na primeira cirurgia que ele foi feito dos intestinos, ele então conseguiu ter aquela melhora, aí tornou da outra oclusão na segunda cirurgia que foi feita intestinal. Ele estava com câncer nos intestinos. Aí ele vai desencarnar na segunda cirurgia. Ao desencarnar na segunda cirurgia intestinal, ele de repente, ele se viu num lugar muito escuro, olhou para a vestimenta dele, não era aquela vestimenta que ele estava com ela no hospital, não era. Estava com a roupa assim, tudo rasgada, coisa esquisita. Que lugar estranho aquele, tudo escuro, às vezes via o sol lá, meio difuso no meio do nevoeiro. E ele tinha tanta fome, tinha tanta sede, que ele buscava naqueles filamentos de água que passava ali, às vezes sujo de barro, bebia aquela água assim mesmo. Às vezes pegava aquela grama, né, que estava próxima ali, parecendo uma alface, comia assim mesmo, de tanta fome que ele tinha. Muitas vezes algum passava aqueles grupos de espíritos, olha lá o suicida. Eu falei: não é possível, eu não suicidei, eu morri, né, na mesa de cirurgia, não suicidei. O fato é que ele fala, né, que ele vai ficar 8 anos ali. 8 anos na zona do umbral. Uma coisa interessante que a gente precisa raciocinar aqui. Nas obras dele, aqui mesmo fala do umbral, né? No livro nosso. O umbral, ele começa da crosta para cima. Olha só. Mas o umbral começa da crosta para cima. Começa da crosta para cima, salvo algumas pequenas diferenças, no sentido assim, de altura. Por exemplo, Barra do Piraí fica em determinada elevação. Volta Redonda fica na elevação 376 metros, acima do nível do mar. Aqui também é acima do nível do mar. 376 metros, aqui também deve ser muito diferente, né? Talvez pequenas variações. Volta Redonda fica assim. Barbacena já fica a 1000 metros acima do nível do mar. Então, dentro dessas variações, pode ser que exista um lugar mais baixo que outro, tudo bem, né? Mas o umbral começa do nível do mar, da crosta para cima. Ué, mas como é que vai ter um umbral lá, na cidade Nosso Lar, que fica na ionosfera da atmosfera? Ionosfera da atmosfera é 80 quilômetros acima do nível do mar, fica a ionosfera. A cidade Nosso Lar está lá em cima. Como que foi parar lá? Você que estava lá no hospital, Não, a gente tem que parar para pensar um pouco, né? Como que foi parar? Aí ele fala no livro Missionário da Luz, ele mesmo fala isso.
terceiro livro da série, né, dele, ele fala que eles levaram ele para lá, botaram ele na condução espiritual e o levaram para a zona do umbral da cidade de Nosso Lar. Interessante isso, certamente ele tinha que ter um vínculo ali com a cidade, né? Ele foi levado para lá, ele fala isso. Então ele, depois de ficar 8 anos, vai para cá, vai para lá, fome, sede, barba comprida, fazer necessidade fisiológica lá pelo meio da lama mesmo, ele mesmo fala isso. Aí depois de 8 anos, que ele estava cansado, ele fala assim, tem que ter uma criatura superior, né? Sai um pouco do orgulho dele que ele fala. Ele ajoelhou no meio daquela lama, e começou a lembrar a mãe dele, que ensinou ele a orar dentro do catolicismo, com as mãos postas. O católico faz assim, né? Ajoelha às vezes até. Então ele se ajoelhou naquela lama, fez uma prece com tanta fé, mas com tanta fé no coração. Ele fala, eu não sei se eu rezei, né? Por 15 minutos, por meia hora, 1 hora, 2 horas, não sei. As lágrimas escorriam dos meus olhos. Mas com tanta fé eu fiz aquela prece, que logo depois abriu um clarão assim na frente dele, no meio daquele nevoeiro todo, abriu aquele clarão, apareceu um irmão, né, apoiado num cajado, todo de branco. Meu nome é Clarence. Ele falou, quem sois? Você é um anjo do Senhor? Eu falei, não, eu sou seu irmão nos caminhos da evolução, meu nome é Clarencio. Pediu a 2 enfermeiros que improvisassem lá um lençol, colocaram o André Luiz ali, o perispírito dele, e se dirigiram lá para uma das portas da cidade de Nosso Lar. Nosso Lar tem um muro, né? Foram nesse muro, o Clarence apertou lá um botão, abriu a porta, eles entraram, depois fechou essa porta. Porque no lado exterior desses muros da cidade Nosso Lar, é que existem as plantações, né, de legumes, de verduras, de frutas, que são servidas depois de transformadas na fábrica, uma grande fábrica lá de Nosso Lar, né, que dá emprego para mais de 100 mil trabalhadores. Ó. Já pensaram uma fábrica do porte dela? Desse aí para dar emprego para 100 mil, ué. CSN aqui do lado, a maior siderúrgica da América Latina. CSN tem 10 mil funcionários e 10 mil empreiteiros, ué. 20 mil. Daquele tamanho, a gente imagina o tamanho dessa fábrica de Nosso Lar, né? Que dá emprego para 100 mil. E a remuneração é através do bônus hora, né? Então a gente sabe que é uma espécie de moeda que tem lá, hora trabalhada, bônus hora no bem-estar coletivo, principalmente, né, como o caso da fábrica. Eles fazem, além de suco de frutas, sopa, né? Fazem também vestuário para os espíritos. Ah, mas o espírito precisa de vestuário? Tem que ter, né? O espírito, até ele chegar num patamar que até ele mesmo possa construir seu vestimento, tem, né? Até chegar lá, existem essas vestimentas produzidas lá também para os espíritos. De repente ele vai ser colocado dentro de um leito num hospital. Esse hospital era um dos menores hospitais da cidade de Nosso Lar, que à época tinha 1 milhão de habitantes, né? 1943, 1 milhão de habitantes. Então era um hospital ainda dos menores. Só o Lízias, por exemplo, como enfermeiro, atendia 80 pacientes. Naquele hospital lá, tinham 1000 pacientes. Só o Lízias atendia 80. E ele atendeu o André Luiz lá. Tomou banho, ganhou vestimenta nova, tomou caldo reconfortante, né, uma sopa. Aí no dia seguinte foi lá o médico, o doutor Henrique de Luna. Clarence levou ele lá. Então o Henrique de Luna fez uma análise dos intestinos dele.
nessa análise foi descoberto que ainda tinha câncer. Ainda tinha câncer nos intestinos depois de morto, depois de desencarnado. Ainda falou, ele fala aqui no livro que o tratamento é o mesmo daqui. O que nós temos de tratamento aqui para o câncer? Quimioterapia, né? E radioterapia, não tem outro não. Né? Tem a imunoterapia através dos histiócitos. Essa imunoterapia só nos países ricos, mas vai chegar, né? Futuramente está para chegar aqui no nosso país também. Então, esses são os tratamentos. Lá ele falou, eu fiz todos os tratamentos que eu fiz também, que se faz na Terra. Fez lá também no plano espiritual. Ele vai ter então que fazer as análises, vai ter que fazer curativo nos intestinos. Ele fala lá. Os mesmos remédios que ele tomou lá em cima também no plano espiritual. Aí o doutor Henrique de Luna examinou, né, e falou assim, ó, você é uma pessoa que tem tem um estado de nervo assim, muito à flor da pele. Você, por qualquer coisa, você se irrita. André Luiz fala que ele era assim mesmo, qualquer coisa ele se irritava em casa, né? Tinha que ser a palavra dele, tinha que valer, né? E, graças a Deus a gente não tem esse problema aqui, Ana. Não temos. O Henrique de Luna, o médico, falou porque ele pegou câncer por causa da irritação dele, gente. Aqui ninguém vai pegar câncer no intestino, tenho certeza. Todo mundo aqui é calmo, né, Ana? Olha, a pessoa pegar câncer por causa de irritação, né? Estado nervoso, muito nervoso, que ele falou que ele era. Ué. Então nós estamos podendo observar que lá em nosso lar, todo dia, às 18 horas, na hora do Ângelus, todos oram. Todas as casas, os locais, enfim, todo mundo reza lá, ora. Às 18 horas, na hora do Ângelo, todos oram. Então o governador fica, né? Um plano destacado de 72 ministros mais embaixo, porque são 12 por causa daquelas 6 estrelas, né? 6 departamentos. 12 pessoas tomam conta de cada departamento, fazendo 72, e o Clarence estava lá no meio, né? O Clarence estava lá no meio das orações. Então ele já tinha em 1943 condições avançadas de processos televisivos. Aqui a televisão foi aparecer em 1950, né? Se alguém ainda se recorda aqui, pouco mais na frente, quando chegou aqui no Brasil em preto e branco, né? Isso foi lá nos Estados Unidos, nessa década de 1950. Quando chegou aqui para o lado do Brasil, ainda era preto e branco. Eu lembro que eu ainda era, assim, uma criança, e muita gente ficava lá, a gente via a televisão, o programa do Roberto Carlos, botava lá acho que um papel de celofane, não sei, nem sei se é isso mais, né? Para estar colorido. Acho que muita gente ainda se lembra disso aqui, né? Daquele colorido lá. O fato, então, gente, que lá já tinha processo televisivo avançado na cidade do nosso lar. Aqui nesse livro, Os Mensageiros, nosso irmão André Luiz nos fala que lá numa colônia chamada Campos da Paz, no meio das zonas umbralinas, a forma assim externa da colônia foi como se fosse um castelo. Então tinha uma área muito grande, aonde então lá se tinha produção também de suco, né, de frutas, tinha sopa, né, produção também de roupas, e uma condição interessante aqui, que tinham 2.000 pessoas desencarnadas, recolhidas lá das zonas umbralinas. 2.000 pessoas dormiam em colchões. Era um galpão assim enorme. Pensa bem, 2.000 pessoas dormindo, não podia nem ser cama, que o espírito podia cair, né, com o perispírito dele, machucar, olha só o cuidado deles. Então botava só colchão. 2.000 pessoas assim. Todo mundo dormindo, porque haviam assim
é feito uma série de coisas erradas aqui quando estiverem encarnados como nós. Graças a Deus não vai ter esse problema também, né? Graças a Deus. Eles erraram muito, muitos deles e delas, né? Estavam deitados lá. Aí a Ismália era assim o espírito mais evoluído. Então todos os dias, na hora do anjo, às 18 horas, eles se reuniam para fazer prece. A única assim, forma de ajudar esses irmãos, essas irmãs, era a prece, feita evidentemente com muita fé. Era a Ismália e várias senhoras que ajudavam lá também, né, em vários setores. Ao Alfredo, que era o marido da Ismália, o Aniceto, né, o André Luiz, o Vicente e outros colaboradores. Todos os dias, então, eles oravam. A Ismália fez uma prece tão bonita, tão profunda, que do alto veio um jorro de luz em cima dela, e caía, entrava pelo chakra coronário, descia e saía pelo frontal e saía pelo cardíaco. Bolhas luminosas, que ela, como era ali o espírito mais evoluído, as bolhas que ela lançava sobre aqueles irmãos e irmãs, ela que atingiu o ponto mais longe, dentro dos colchões dos 2.000 irmãos e irmãs que eles se encontravam. Então André Luiz viu, as bolhas dele eram pequenas, saíam logo aqui, a aura dele apareceu, né? O Alfredo, o Aniceto, então cada um tinha um poder consigo de lançar essas bolhas cheias de energias sobre os irmãos e sobre as irmãs que estavam assim adormecidos pelo fato de terem errado, né? 2 só levantaram, só 2 acordaram desse sono, né? Era um sono assim que não conseguiam acordar. Só a prece era capaz de fazer isso. Dentre esses 2.400 já podiam receber passe de sopro frio, né? Ele comenta aqui do sopro frio e do sopro quente, né? O sopro frio, ele assim, ele é dispersivo, né? A gente tira, né? Rápido assim, sai direto do nosso pulmão. E o quente não, a gente tem que assoprar vagarosamente, ele sai quente mesmo. Então esse sopro quente, ele cicatriza. O sopro frio é dispersivo. Até se uma pessoa de repente incorporar aqui no centro, nós podemos aplicar passe de sopro frio no chakra frontal em número de 6 sopros. E desliga mesmo. A gente tem experiência própria lá no nosso centro e em outras casas também. Sopro frio aplicado aqui no frontal é capaz de desligar o espírito obsessor, mesmo sendo momentaneamente, né? Aqui agora nós estamos sendo bem envolvidos pela espiritualidade, né? Todo mundo está bem, né? Graças a Deus, né? Daqui a pouco, quando a gente sair, né? Parece que volta tudo outra vez. Aqui nós estamos sob a égide, né? Do Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe, que nos ajuda, né? Mas assim mesmo, a gente vem, temos que vir no centro sempre, né? Estudarmos, né? Participarmos aqui do centro, é só assim que nós vamos crescer, né? Esse centro aqui já emite luzes há muitos e muitos anos. Então, para nós encerrarmos, nós gostaríamos de lembrar aqui do livro Ação e Reação, né? Do livro Ação e Reação, o André Luiz vai comentar o seguinte: tem uma irmã chamada Poliana. Poliana mora num casebre, na área rural, com o filho dela. O filho dela é um anão. Ele tem 90 centímetros só de altura. A cabeça dele é mais ou menos o tamanho do corpo. Ele não vê, ele não escuta, ele não anda, e tem a cabeça do tamanho do próprio corpo dele. E esse irmão dependia 100% da sua mãe, né? Chamava-se Sabino. E a mãe fez sexo casual, ficou grávida,
mas manteve lá e teve o seu filho. Quando o filho nasceu, ela levou até aquele choque, que o filho dela era um monstro. Tadinho de Sabina, ele veio igual um monstro. Como que ela fazia? Ela não podia trabalhar porque tinha esse filho todo adoentado. Aí levava ele, colocava ele assim num local para ele ficar perto dela, e as pessoas passavam e davam esmola, né? Porque era assim, ficavam com pena dela, né, coitada? Então ela viveu uma vida inteira, porque agora ele já estava na forma de adulto. Sabino já era um adulto, né? Então eles estavam deitados numa numa esteira, e tinha lá uma moringa com água. A gente não tinha um móvel lá, não tinha cama, não tinha guarda-roupa, não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha enfim. O que a pessoa pode viver agora, muitos de nós aqui já vai trocar até o guarda-roupa, né? Vai trocar o sofá, né? Não tinha nada em casa, Como é que a pessoa consegue viver desse jeito? E ela estava lá deitada, só que ela começou com arritmia cardíaca. Há um vigilante que passava ali, imediatamente comunicou lá com o Campos da Paz, da colônia. Aí chegou no Silas e o André veio imediatamente com ele. Velocidade do pensamento é maior que a velocidade da luz. Querer estar, né? Então rapidamente eles estiveram no barraquinho. Quando o Silas olhou a situação ali, dramática, né? Ela podia desencarnar a qualquer momento, por essa arritmia cardíaca. Ele foi, ativou aqui a sede na nossa irmã, aplicando passe na região da glote, foi lá na moringa, aplicou passe lá, então ela levantou com muita sede, a Poliana, sorveu a água, e eles aplicaram passe, deu nela um sono, tiraram ela do corpo físico, colocaram na relva, do lado do barraco, e o Silas fez a prece na posição yogi. Fez uma prece com tanta fé, mas com tanta fé, que logo apareceram assim 5 flamas de um bosque próximo, chegaram trazendo material tirado das plantas. Eles passaram ali a noite toda, a madrugada toda, no perispírito dela, fazendo que houvesse essa transfusão, né? Ele, o André Luiz e os 5 irmãos que apareceram do bosque e conseguiram com que ela equilibrasse a arritmia cardíaca. Depois religaram ela no corpo físico. Aí o Ciro falou assim: André, faça uma auscultação na mente do Sabino. O André Luiz começou a ver, né? Quando começou a olhar assim, de repente ele viu assim muito sangue e viu uma criatura bem postada, de trajes muito ricos, conhecida como o Barão de Hesse aqui no Brasil. Provavelmente o Barão da cidade de Santos. Toda aquela região lá de Santos, na época, era fazenda. E ele era o dono. André Luiz entrou na mente, sintonizando, dizendo: Barão, por que tanto sangue na sua vida? Porque a vida é dos fortes sobre os fracos. Consequência, 1000 anos. 1000 anos, ele com a Poliana viviam atrás de dinheiro, tendo corrupção, envenenando as pessoas, desencarnavam, obsidiavam, voltavam para reencarnar. Sempre os dois, até que a Poliana deu um basta. Falou: não, agora você é sua mãe, né? Não quero mais vir com você, não. Aí, como mãe, agora competia a ela ajudá-lo, né? Conforme ela estava ajudando. Né? Para nós vermos que são débito estacionário ainda. Vai se preparar para outras reencarnações. Tanta coisa errada que esse nosso irmão fez com o nome agora de Sabino. Olha o poder da prece junto com a fé, né? Uma prece, André Luiz falou assim: ó, ricos, de que adianta vocês terem esses cofres abarrotados, vocês não têm condição de fazer uma prece. Um poder de uma prece com fé, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos encerrar
Desejo a vocês todos muita paz, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês tenham um ótimo Natal, não é? Para que o ano que vem nós possamos estar juntos aqui novamente, estudando, né? Participando, igual vocês sempre fazem aqui no centro. Não deixem de vir, né? Não deixem de estudar, não deixem de fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação para nós. Muita paz, devolvo então a palavra. Nosso irmão Dirigir. Fazia